Agora sim, vocês já entenderam o que é o delay. Agora sim, não me interessa se você falou na hora ou pensou em falar depois. Quer ver? Ó, deixa eu fazer uma pergunta anterior. Quem aí já teve alguma situação, alguma discussão, alguma coisa, e que 3 horas depois estava martelando uma conversa, estava falando sozinho? Porque eu vou falar isso, não sei o que, vou falar aquilo, vou falar isso, porque quando ele chegar em casa, porque eu vou falar isso, ele vai falar isso e eu vou organizar. Quem aí? Levanta a mão se faz isso aí. Turma, todo mundo levanta a Não mão porque eu adianta mentir. sei. Acho que Não todo adianta mundo tem um mentir, todo pouquinho. mundo levanta a mão porque isso é normal que aconteça, beleza? Por causa Normal. da previsibilidade cerebral, a gente precisa organizar antes. Então, nós temos diálogos internos. Então, beleza. Esse aí tem um delay. Aconteceu uma situação e você, 2 horas depois, está martelando o que você poderia ter falado. Isso é normal que aconteça. Então, não me interessa se você resolveu na hora ou se houve um delay. O que eu quero é que vocês compartilhem, além da experiência, o que vocês falaram. Porque o primeiro exercício era só reconhecer. Esse segundo agora, eu quero que vocês compartilhem o que vocês falaram na situação. Então, por exemplo, estava lá com os 2 filhos adolescentes, estava com o marido, de repente viu que o marido ele não, ainda não pegou que o mapa não é o território, então ela pegou o marido fazendo um julgamento em cima do ponto de vista dele, somente sobre o ponto de vista dele, fez um julgamento dos filhos. Vamos supor que seja isso. E ela chegou depois, foi tomar um café lá com o marido e falou assim: marido, deixa eu te explicar uma coisa. O que você vê aqui, ó, nessa caixa de suco? E daí ele fala: eu vejo isso, isso e isso. Então, eu vejo isso, isso e isso. Quem está certo? Ah, nós dois. Pois é, os nossos filhos também estão certos sobre o ponto de vista deles. Não cabe a gente julgar, cabe a gente conversar sobre os pontos de vista, falar sobre as vantagens e desvantagens de cada ponto de vista. Então, ó, mas ela não fez isso, mas ela poderia ter feito. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês, além de reconhecer a oportunidade, eu quero que vocês compartilhem as ideias que vocês têm. Então, as ideias, porque isso vai enriquecer o acervo mental de vocês com novas possibilidades. Por exemplo, vai lá, vai conversar, não sei o que, amanhã tem uma reunião. Porra, cara, na minha reunião quebra o pau direto por causa de julgamento. Porra, amanhã eu vou começar minha reunião, o cara falando sobre o mapa no meu território. Porra, 10 minutos falando disso aqui, cara, acaba tudo. Não é uma ideia boa para ele fazer? Então, por exemplo, ao invés de perguntar vocês entenderam, ele pode perguntar: galera, eu estou conseguindo me fazer entender? O que vocês pegaram do que eu falei? Por que ele vai fazer isso? Porque ele já reconheceu que a responsabilidade da comunicação é dele como líder e não dos outros de entender. Ele vai lá e faz um backtracking. Sim. Situações reais, galera. Não quero, se um dia acontecer, eu quero situações reais. Coisas, vida real, na prática. O que você pode fazer? Exponha as suas ideias e absorva as ideias que serão passadas para você. Tá bom? Lá onde eu trabalho tem muito disso, das pessoas ficarem dizendo, tal pessoa lá não é competente para isso, tal pessoa é burra. No começo, logo depois do módulo, vieram com essa questão, né? De que, fulano é muito burro, como que pode ser assim? E eu falei, nossa, lá no treinamento a gente viu isso, né? Que a pessoa não é que ela é burra, ela está respondendo da forma que ela entende. Não é a mesma forma que você vê as coisas, né? Não é o que você pensa, só o que você pensa que está certo. Às vezes, do jeito dele, ele está certo. E se você não der o feedback positivo para ele, ou falar alguma coisa para ele, onde ele está errando, não assim apontar, né? Mas dar uma ideia, às vezes ele não sabe que está errando ali. E eu cheguei a comentar isso.